E aí, galera, voltamos. Eu tenho certeza que não deu tempo de muitos de vocês levantarem, mas eu vi que muita gente já foi no Insta comentar e sério, eu tô muito feliz com todos os comentários de vocês. Aqui nos bastidores eu estava até lendo alguns para Regina, para o Renato, e a gente está muito feliz com o feedback que vocês estão trazendo pra gente. E sério, é isso que estimula todos nós, assim, tanto organizadores quanto palestrantes, a continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho, de disseminar conhecimento e ter um relacionamento cada vez mais próximo com toda essa comunidade aí virtual que a gente gostaria, claro, de algum dia ter o prazer de conhecer pessoalmente em algum evento. Então, só de novo os avisos de sempre, porque como eu disse, eu não tenho como controlar todo mundo que entra, né? Então, a primeira coisa, não esqueçam de interagir com a gente no chat aqui. Mandem as perguntas para a Regina. A gente já estava começando numa discussão excelente aqui, mas já mandem as perguntas aqui no chat. A gente no final vai ter um bate-papo bem bacana com a Regina. Ela preparou um material exclusivo para gente na Semana Bean Expert. Então eu estou me sentindo assim super privilegiada. A segunda coisa não esqueçam também da nossa outra promoção, onde a gente está olhando os posts de vocês no Instagram, nos stories, e no final da semana a gente vai ver a pontuação de cada um e vai dar um prêmio para quem tiver mais interagido com a gente, tanto aqui no chat quanto nas redes sociais. Finalmente, a Panasonic, nossa patrocinadora aí do Cooktop Bean, que está todo mundo comentando, além de ter os objetos Bean, os objetos de embutir Bean, eles também liberaram 25% de desconto para todos aqueles que comprarem na loja online deles, que é loja.panasonic.com.br, os produtos de embutir. Esse desconto vale por 3 meses, e eles fizeram esse desconto por 3 meses justamente para você poder especificar esses produtos para os seus clientes. Então, esse desconto pode ser ou para você ou para algum cliente seu, justamente para ajudar, né, você a conseguir um produto de ótima qualidade para o seu cliente final num preço único, porque a gente sabe que loja online já tem um preço especial aí, porque não tem o valor que é acrescentado pelo ponto de venda. O último aviso, e não menos importante, é sobre o acesso ouro. O acesso ouro ele vai estar disponível para compra só até domingo, tá? O acesso ouro, o que, que é o acesso ouro, né? O acesso ouro a gente criou justamente para você ter acesso ilimitado a todas as palestras da terceira semana. O que está incluso no acesso ouro? Bom, está incluso, além desse acesso limitado às palestras, a participação num grupo exclusivo de WhatsApp, um certificado de 20 horas e acesso a todos os bônus que a gente incluiu, que são as 4 palestras mais bem avaliadas da primeira semana Bean Experts, que é como coordenar projetos e detectar conflitos com Navisworks, como desenvolver projetos arquitetônicos no Revit Architecture do zero, 15 dicas para quem quer trabalhar com BIM no exterior e como os processos digitais afetam a cadeia da construção civil. As 4 palestras mais bem votadas da segunda semana, que é quantitativo de fiação no Revit, extração de quantitativo para orçamento via Revit e Solibri, dicas sobre como cobrar e implementar serviços em BIM, orçamento BIM em obras públicas, iluminação natural e simulação da Ugreen. Esse curso vai estar incluso, esse curso é incrível, tá? Ele vai entrar bem em software, e essa questão da iluminação natural e simulação vale muito para quem está querendo, por exemplo, uma certificação LEED aí. Então, uma oportunidade sensacional. Além de 10% de desconto no curso Design de Interiores do Everton, que acabou de palestrar, e 10% de desconto nesse curso BIM da implementação à venda que eu comentei antes. Então, galera, aproveitem a oportunidade do acesso ouro. São apenas R$ 397 que você pode parcelar em 12 vezes. Então, fica mais barato que o Netflix. E aquilo que eu e o Everton a gente estava comentando, você nunca vai achar todos esses profissionais em uma semana só, transmitindo tudo isso de conhecimento, tá? A não ser que seja numa pós-graduação. E assim, o valor que a gente coloca é um valor realmente simbólico, tanto que parte desse valor a gente ainda destina
para uma, como que eu posso dizer? Não é uma caridade, mas é uma iniciativa de ajuda que chama Amigos do Bem, tá? Então é um projeto. Então a gente ainda encaminha parte desse valor para um projeto. Então, assim, é realmente para ajudar vocês a terem mais esse conhecimento acessível, tá bom, galera? Porque a gente sabe que muitas vezes vocês não têm dinheiro para comprar uma pós-graduação ou pagar um master internacional, ou nem tem tempo para isso. Então, a gente tenta ao máximo criar essas alternativas e oportunidades, por isso até que ao vivo, para quem acompanha, é de graça, tá bom, galera? Então, a Regina, gente, eu nem tenho palavras para descrever a Regina. Ela é livre docente, já começa assim. Ela é pesquisadora da Unicamp e ela desenvolve um trabalho maravilhoso que eu tenho certeza que inspira muita gente, inclusive o Everton, que até comentou antes. Então, por favor, sem mais delongas, a palestra da Regina, a palavra é toda sua, por favor, fique à vontade aí. Obrigada, Mariana. É uma delícia estar com vocês, uma honra. Eu acho que eu não estaria aqui se não fosse pelo Marcelo Rosbeck, o Viking, talvez um ano e meio atrás, ter mandado um WhatsApp para mim e perguntado: professora, a senhora aceita entrar num grupo de WhatsApp chamado Aprenda BIM? E aí, a partir disso, eu falei: ué, por que não? A partir disso, eu consegui ter esse acesso a esse grupo jovem brasileiro que sabe e pratica BIM, né? E é referência e puxa tantos outros a também, né, mudarem a sua prática e incorporarem BIM. Se não fosse pelo Marcelo, acho que eu não estaria aqui hoje, né? Acho que esse grupo jovem talvez não tivesse me encontrado e eu ainda estaria aqui entre as minhas quatro paredes aqui na Unicamp. Eu fui professora exclusiva da Unicamp por 32 anos, já faz uns 2 anos que eu tenho um vínculo mais livre com a Unicamp, e agora na Unicamp eu atuo na pós-graduação de mestrado e doutorado, e edito uma revista científica e coordeno, fora da pós-graduação, um curso de especialização chamado BIM Master Especialista. E então agora posso começar vou começar a compartilhar com vocês a minha tela. Para começar. Bom, antes eu queria também pedir para a Mariana dar uma olhadinha aí no chat e fazer uma enquete para eu saber de vocês que estão me assistindo, estão me ouvindo, quem sabe BIM, quem está no início da aprendizagem de BIM, quem já é professor, quem pratica. Pergunta aí para mim, Mariana. É assim. Transmissão só para falar. Então, assim, ó, quem sabe BIM, comenta com uma carinha feliz. Quem não sabe BIM, ou quem está muito no começo, comenta com uma carinha triste. E quem ensina, ou dando aula em ATC, ou sendo professor mesmo de uma pós-graduação ou de graduação, manda um bichinho, qualquer bichinho, tá bom? Estamos esperando aí a resposta de vocês. Por favor, mandem aqui. E eu vou, assim, já que já me descobriram mesmo, eu tô comendo uma saladinha aqui enquanto eu tô assistindo a... Tá bom. Então, olha lá. Então, quando a Mariana fez o convite, né, e a gente estava no grupo discutindo quais seriam as palestras, as temáticas, quais eram os interesses, eu falei assim, olha, gente, eu tenho, assim, eu posso falar de capacitação. Aí eu pensei, puxa, ultimamente eu tenho estado tão próximo das pessoas que estão aprendendo BIM, eu formulei uma especialização, eu desenvolvo mestrados e doutorados, né? Já ensinei muito tempo na graduação BIM. Acho que eu tenho uma ideia sobre estratégias de capacitação. E por isso que eu falei para a Mariana que esse conteúdo é inédito, que realmente antes eu nunca apresentei, montei ele
especialmente para esse momento aqui, né? Então, vou começar pelo slogan, né? O mundo mudou e a construção civil também, então o mundo mudou e a forma de se capacitar também. Regina, aqui, ó, respondendo a sua pergunta do público que está assistindo a gente, ó. Tem muita gente que entende de BIM e dá aula, assim, tá bem dividido. E daí tem alguns que estão no começo, mas assim, pelo que eu vi, a grande maioria já entende pelo menos um pouco. E daí tem uma parte de professores, e daí a gente tem alguns poucos aí que não entendem muito. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a grande maioria já é expert já. Tá, então, para quem já é expert, eu acho que tem uma forma de me escutar, tá? E aí eu vou dando dicas, tá? De como eu pensei que eu falar de capacitação é de interesse, então, para quem faz capacitação. Qual, então, o cuidado que você tem que ter? Então, olha lá, hoje a capacitação, ela é continuada, ela é incremental, autogerida, ela é guiada, ela pode ser individual, coletiva, ela pode ser pontual e ela também pode ser holística. O caminho a ser escolhido para você se capacitar sofre uma influência do contexto, que é determinado pelo indivíduo, por você, pela organização onde você está, por uma demanda que você sente, pelo tempo que você tem e o investimento que você tem para aquela capacitação. Eu vou compartilhar com vocês a minha visão de capacitação pela percepção dos resultados sobre mim, das formas que eu me capacito e pela percepção dos resultados de capacitação que eu já guiei. Então, vou começar por mim. Eu sou autodidata, tá? Então, a minha capacitação em BIM, ela sempre foi autogerida. Eu sempre tive comando sobre ela. Agora, existem algumas características minhas, né? Minhas e também características de onde eu estou, que me permitem ter essa formação em BIM que sempre foi autogerida, né? Eu tenho foco, eu tenho tempo para isso, eu tenho disciplina. Quando eu me coloco numa situação de me inscrever num curso à distância e fazer uma disciplina, que eu já fiz treinamentos que eu fiz escolha de à distância, eu tenho disciplina, tá? Eu tenho clareza das minhas demandas. Isso é muito importante quando você vai fazer a autogestão da sua formação, tá? A cada 5, 6 anos, eu traço roadmaps. Eu vislumbro onde eu quero estar e o que eu preciso aprender e fazer para aprender. Isso não é mentira, isso é verdade, vou até mostrar para vocês. Agora, ser assim faz parte de onde eu estou. Eu estou nesse ambiente de ensino e pesquisa. E esse ambiente constantemente me solicita, me pede para entregar, submeter planos de carreira científica, plano de pesquisa, plano de proposição de programas de pós-graduação onde eu atuo. Eu tenho que dizer para a pós-graduação o que eu pretendo fazer na pós-graduação nos próximos 3 anos. Eu tenho que dizer para o CNPq o que eu pretendo pesquisar e que contribuição é essa que eu quero dar. Então, se eu estou toda hora pensando onde eu quero estar daqui a 3 anos, pensando onde eu quero estar daqui a 10 anos. Então, cada um de vocês, também na sua capacitação em BIM, também tem que fazer toda hora esse planejamento. Então, isso me faz pensar. Me faz pensar primeiro no diagnóstico, o que eu fiz até aqui, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E, principalmente, como distribuir isso no meu tempo. Então, hoje eu sei que eu tenho vários orientados meus aqui me escutando. Todos eles vão saber que isso é verdade. Sentou comigo 2 horas de orientação. Quando termina, eu falo assim, peraí, o que a gente conversou? Então, o que você tem que fazer? Isso. Quais são as prioridades? E aí, o que você vai fazer primeiro? O que você vai fazer segundo? O que você vai ter terceiro? O que você vai me entregar daqui a um mês?
o que eu penso para você daqui a 6 meses. Sempre uma reunião de orientação, ela termina com uma conversa de tarefas ou aprendizados distribuídos ao longo do tempo. Agora, o autodidata. O autodidata aprende, e eu também aprendo, com livros, eu compro livro. Com leitura constante, eu leio constantemente na internet artigo científico e eu experimento. Eu baixo software, eu abro software. Fazia muito mais isso antes do que agora, mas baixo software, abro software, fico dando murro em ponta de faca, pego o help, vou lá também isso eu faço agora mais recentemente, quando no meu autodidatismo de 20 anos atrás era livro e help, nem tanto YouTubes e Googles da vida, mas tem muita experimentação, eu experimento N coisas dentro do software, eu crio exercícios, eu penso em exercícios, eu repito o exercício do livro, eu repito o exercício do curso online, e de vez em quando eu faço uma imersão pontual de aprendizado em curso à distância. Eu percebo que não estou chegando em lugar nenhum no tempo que eu quero, com a meta que eu tenho, com leitura e experimentação própria, e eu me matriculo no curso à distância. Lembro que uns 10 anos atrás eu fiz uma assinatura de 1 ano da Linda.com, eu fiz vários cursos da Linda.com, né? E eu, geralmente, né, muitas vezes eu aprendo para ensinar na graduação, né? E aí, então, quando a gente ensina, todos os professores que estão aqui me ouvindo sabem que a gente aprende ensinando. A gente aprende com a dúvida do aluno, né? A gente aprende repetindo conteúdo, né? E depois, outro aprendizado que eu tenho é eu aprendo guiando o aprendizado. Então, o que eu já aprendi com os meus alunos do curso de especialização, vendo eles passarem por todo o plano que eu pensei por eles de aprendizado, eu aprendo. E eu também aprendo muito com os meus orientados, eu orientando a pesquisa, eu aprendo, né, com eles, com o aprendizado deles. Agora, o que é mais efetivo, então, para o autodidata, né? Nessa minha lista? Para mim, o aprendizado, a capacitação que mais apropria e não vai embora com o tempo é a experimentação. Depois é a imersão pontual, né, em cursos, e depois aprendendo ensinando. Essas são as situações de aprendizado que eu me vejo como autodidata, que foram sempre mais efetivas para o meu conhecimento. Livros e leitura constante e o aprendizado com o orientado e o aprendizado com aquele que aprendeu junto comigo. Esses aí estão em cor-de-rosa, porque, na verdade, o aprendizado mesmo, ele é do aluno, do meu orientado, e quando ele termina o curso, quando ele se titula, ele vai, e o aprendizado vai com ele, e comigo fica a sabedoria, né? Então, eu tenho muita sabedoria, né? Mas o aprendizado mesmo, ele vai para o mundo com esse ex-aluno meu e com esse ex-orientado meu. Agora, eu vou mostrar para vocês, então, um pouco aqui como é o meu planejamento, né? Como que eu, a cada 3 anos, olho para mim mesma. Então, aqui você vai ver uma hierarquia, tá, de pesquisas, e essa já é a segunda hierarquia. Antes dessa, eu já devo ter feito uma hierarquia de coisas executadas. E aqui são situações, pesquisas em execução ou que eu desejo executar. Então, eu agrupo elas. Então, aqui eu agrupei em fundamentos, métricas para usos do modelo BIM e indústria 4.0. Vamos pensar, você pensando no seu aprendizado em BIM. Você pode agrupar por usos de BIM, aplicações de BIM, né? Mas eu aqui, eu pesquiso em fundamentos de BIM, eu iniciei agora um ramo de pesquisa em métricas. Até 2018, a minha ênfase era em conhecer todos os usos do BIM. Eu queria experimentar, entender todos os usos do BIM, aqueles 25 usos do BIM lá da Pennsylvania State. Eu cheguei a uns 60% daqueles 25.
né? E agora eu estou me dirigindo para métricas e, é claro, como todo mundo na área da construção, né, para a indústria 4.0. Dentro da indústria 4.0, eu tenho um olhar específico. Eu sei que eu tenho capacidade, dom, interesse nos dois pontos do ciclo de vida do empreendimento, do início e do final. Portanto, eu olhando para uma caracterização acadêmica de BIM, o 4.0 é dividido em 4 situações, e eu me vi dentro de design orientado a robôs e robótica ambiental. E ali, então, eu fui distribuindo pesquisas que eu tinha em andamento, né? Concepção arquitetônica com BIM, implementando patterns, BIM no processo de fabricação digital, demandas reais do ponto de avaliação de profissionais de FM, e internet das coisas no suporte ACV. E aí eu olho mais para lá e ali eu estou definindo o método da pesquisa, né? E vocês podem fazer uma hierarquia como essa, por exemplo, por usos, daí não sei, fugiu o exemplo, mas indo aqui, depois eu coloco isso em termos de força, esforço humano, então eu penso quem eu teria para trabalhar isso junto comigo, quem seriam os meus alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, e depois eu coloco isso no tempo, né? De que forma eu vou atacar a curto, médio e longo prazo. Então, você que pensa em aprender BIM de uma forma autogerida, precisa muito, muito, muito dessa disciplina, tá? Agora, o aprendizado do autodidata, ele é holístico ou ele é muito específico. Ele requer tempo, ele é pessoal. Ele pode ser compartilhado se você promove ou participa de grupos de estudo. Eu acho que é necessário a todos no momento, mas eu acredito, tá, que ele não deve ser exclusivo. Eu não acho que o autodidatismo é a resposta exclusiva para a capacitação em BIM, tá? Eu acho que o melhor caminho de capacitação atual para incorporar BIM à prática deve ser planejado, guiado, incremental, gradual e contínuo. Então, vou contar uma história para depois chegar na estratégia. Vou falar para vocês de um caso de capacitação em BIM de um escritório de projetos, a CEPROGE, que o nome verdadeiro é Coordenadoria de Projeto, que eu coordenei esse escritório de 2011 até 2016. A capacitação em BIM dos projetistas nesse escritório, eu não vou dizer que ela foi planejada, ela foi perseguida. Ela foi estabelecida como meta e depois ela foi perseguida, mas ela foi incremental, gradual e contínua. A CEPROGE é uma prestadora de serviços de projetos de arquitetura e engenharia civil para todas as unidades da Unicamp. Sob condições especiais, a CEPROGE também atende entidades filantrópicas. Ela desenvolve reformas, adequação de acessibilidade, readequação de layouts, projetos para a construção de novos prédios dentro da universidade e projetos de urbanização de áreas externas. A implantação de BIM iniciou na CEPROGE em 2011, a partir de uma demanda de valorização do escritório e dos profissionais ali alocados. Nós iniciamos com uma ação de planejamento estratégico. E nessa ação a gente confirmou a missão do escritório dentro da Unicamp e renovamos a visão que desejávamos para o escritório dentro desse contexto. E essa visão era de excelência e competência. A gente queria ser reconhecido dentro da universidade por excelência e competência. E nós escolhemos BIM como meio para tal. Quais foram as ações associadas, então, a essa meta? Treinamentos e incursões em projeto. Então, tá vendo? Treinamento e experimentação. Os treinamentos foram de modelagem arquitetônica, de sistemas prediais no Revit, diferentes projetistas em momentos diferentes. Contínua participação em eventos, como todos estão aqui hoje, isso aqui é um momento de capacitação.
e participação em disciplinas de graduação e pós-graduação da Unicamp, pela proximidade. E porque naquela época já havia, né, 2 disciplinas no curso de graduação, tanto de Direito Civil quanto de Arquitetura, de BIM, então esses, e também uma na pós-graduação, então esses projetistas, né, em momentos diferentes, assistiam então essas aulas como ouvintes. E aí agora eu vou falar das incursões de projeto, e depois de todas essas incursões e esses momentos diferentes de treinamento, hoje todos os projetos são realizados em BIM, no escritório. Já estamos fazendo licitação de projetos complementares em BIM, e esse grupo lidera hoje a implantação de BIM na Unicamp. Bom, então contando a primeira tentativa, primeira experimentação, né? Foi num projeto da Central de Resíduos da Unicamp, que já havia sido iniciado em CAD, e ele foi remodelado em BIM, mas não total, só a parte da implantação, tá? E aí, quais foram os resultados em termos de capacitação, ou em termos para o projeto em si? Precisão na definição das cotas de implantação e apropriação da ferramenta Revit por um tecnólogo. Então, começamos com uma pessoa. E aí, segunda incursão foi, de novo, num projeto piloto de um laboratório, uma edificação pequenininha, 60 metros quadrados, e que foi totalmente desenvolvido em BIM. O que a gente teve? Adaptação de famílias de objetos, um padrão de organização do Project Browser, templates para extrair quantitativos, né, tabelas para extrair quantitativos, já estratégias de modelagem, e agora a apropriação da ferramenta por um projetista e um tecnólogo. Depois, fomos direto para um projeto de 3 mil metros quadrados, o Centro de Pesquisa Boldrini, que foi inaugurado o ano passado. Esse projeto envolveu parcerias externas, então a gente conseguiu também impactar a nossa região em termos de adoção de BIM. Chamamos então esses outros projetistas a também desenvolverem projetos, demos espaço para eles aprenderem a desenvolver os projetos complementares conosco. Fizemos então a gestão em BIM do projeto. Houve, então, não adaptação, mas desenvolvimento de famílias de objetos, muito, a coordenação 3D, a compatibilização, a parte de projeto executivo, então, projeto de produção, melhoramos, então, a nossa entrega em termos de projeto para obra, e a apropriação da ferramenta, agora não só em termos de arquitetura, mas em termos de sistemas prediais, agora por 3 projetistas e 2 tecnólogos. Se alguém tiver interessado em ler sobre esse projeto, existe um artigo na revista Parque, que tem toda a descrição, né, do pensamento projetual para esse projeto, que tem muita influência do projetar de dentro para fora, porque ele é um laboratório de pesquisa que envolve fazer experimentos com animais. Então, tem um lugar onde um animal fica, e ele não pode estar de forma alguma infectado, né? E depois ele passa por um procedimento, ele se torna infectado, ele não pode ir para voltar para aquele lugar onde estava o outro conjunto de bichinhos, coitadinhos. Então, existe todo um pensar cada ambiente com mobiliário, né, associado ao experimento, associado à análise, e então houve um desenvolvimento de objetos de todo o mobiliário para se pensar o projeto de dentro para fora. E agora essa quarta incursão que a gente chama de BIM, 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 né? Onde a gente realmente faz... E todo esse processo foi um processo que durou... Aqui já foi um projeto de 2014, né? Então, nós evoluímos, né? Nós evoluímos em 3 anos para esse estágio, até nos sentirmos seguros para fazer um convênio seguros o suficiente para fazermos um convênio com uma construtora de Goiânia,
que havia contratado modelos em BIM, mas não especificou que modelos, como ela queria esses modelos. Ela recebeu modelos e ela não sabia fazer uso deles. Então, a gente desenvolveu para essa empresa roteiro de avaliação dos modelos BIM, padrões de quantificação e, a partir disso, então, diretrizes de contratação de modelos. Então, no espaço, olha só, no espaço de 2001, 11, 12, 13, 14, no espaço de 4, 5 anos, eu acho que houve um crescimento, né, extremamente grande de habilidade, competência, né, e confiança entre os projetistas desse escritório. Então, eu acho que aqui vou resumir, né, esse caso de capacitação. Ele foi envolvendo aos poucos cada projetista do escritório, ele foi sendo absorvido de forma incremental nos novos projetos, indicando com isso os treinamentos e ferramentas necessárias. Ele iniciou com arquitetura, depois sistemas prediais, envolveu orçamentação, estruturas, coordenação, licitação. E ele nos deu o reconhecimento de excelência e competência que desejávamos. E hoje, então, a CEPROD lidera o esforço de implementação de BIM em toda a universidade, em manutenção, em projeto e obra. Então, eu acho que o melhor caminho, aqui pensando no escritório, o melhor caminho para um escritório, organização, é realizar a capacitação BIM dentro de um contexto planejado. E aqui eu mostrei um fluxo que é sugerido pelo guia BIM da BDI, né? Que diz que primeiro tem que ter uma decisão da diretoria, aí tem que haver um diagnóstico, né? O que a gente faz, como a gente quem está aqui, quem sabe o quê. E aí, a partir disso, pensar em ações motivacionais. Vamos visitar tal escritório que já implementou o BIM? Vamos chamar alguém aqui para fazer palestra? Vamos assistir tais seminário? Vamos assistir a semana BIM Expert? Então, tem que haver, então, diversificadas ações de motivação, e aí volta-se no grupo e pensa-se, então, no desenvolvimento de um plano de implementação. Então, agora eu sei o que eu faço, eu sei quem está aqui envolvido, eu penso lá na frente, então, que talvez dentro de tudo isso que eu faço, eu vou primeiro, nessa parte menor, tentar algo, portanto, isso envolve entre A, B, C e D, A, e aquele que eu quero fazer, então, talvez tenha a ver com tal treinamento, precise que sejam feitas aquisições, inicia, depois do treinamento, o projeto piloto, enquanto está executando o projeto piloto, registra tudo, registra dificuldades, registra necessidades de modificações do seu processo, registra ganhos, registra perdas em tempo, se houve, registra falhas ou lacunas de conhecimento e leva tudo isso para uma avaliação, faz uma consolidação e retorna para um novo processo, um novo projeto piloto ou para uma revisão do desenvolvimento do plano de implementação e assim se dá, né, o início dessa implantação. Aqui, quem quiser ter conhecimento de um processo grande de implantação muito bem documentado, mais um artigo da PARC que fala de um processo de implementação de BIM na Fiocruz. Poxa, eu devia estar falando de capacitação e estou falando de implementação? É porque essas duas coisas se confundem. Muitas vezes a capacitação ela está dentro do processo de implementação, né? E toda vez que a gente pega material e lê sobre implementação de BIM em empresas, né, sempre tem a questão da educação. Então, esse exemplo que eu mostrei para vocês é um exemplo de capacitação motivada e liderada pelo seu local de trabalho. Então, você tem aí uma estratégia de capacitação coletiva.
em que você deve planejar a incorporação do BIM e a capacitação coletiva associada a esse planejamento, que foi o que a gente viu ali na CEPROD, mas nem tanto, eu não acho que a gente teve tanto planejamento, mas a gente estabeleceu uma meta e foi perseguindo a meta. Agora, vamos voltar o nosso olhar para o indivíduo. Ele não é autodidata, ele está numa empresa que não demonstra interesse em BIM, ou, por exemplo, ele é autônomo. Essa pessoa, e aí tem que ser o agente transformador. Aí você, professor, que está me escutando agora, você tem que toda hora pensar também como que eu habilito essa pessoa a ser um agente transformador. Bom, uma forma de fazer isso, né, que até o Everton falou, olha, mas é uma coisa tão difícil, nem todo mundo tem o valor, né, o investimento para fazer uma especialização. Mas tirando, né, isso da frente, esse olhar da frente, tá? Eu acho que a especialização ela é um caminho para capacitação e depois eu vou caracterizar que caminho é esse. Mas por que eu acho que a especialização é um caminho válido, tá, para capacitação? Porque quando eu observo os alunos, por exemplo, da minha especialização, que no momento estão fazendo trabalho final de curso, ou quando eu lembro de conversas que eu já tive com N alunos que estão fazendo TCC em outras pós-graduações e que entram em contato comigo pedindo alguma orientação, alguma ajuda. Eu verifico que essa pessoa, que esse aluno, tá, que está no momento de TCC dele, trabalho de conclusão de curso, que no espaço de 1 ano e meio a 2 anos, ele adquiriu um conhecimento holístico em BIM. Eu percebo isso nele. Eu percebo que ele tem habilidades específicas. E a gente sabe que competência ela é concretizada de 3 formas: em conhecimento, em habilidade, que é no saber fazer, e na atitude, é na forma de ser, tá? E eu percebo habilidades específicas, percebo conhecimento e também percebo uma atitude muito interessante em pessoas criadas, né, instalada em pessoas que estão fazendo especialização. Por que eu vejo isso, tá? Olha só o exemplo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 exemplos de TCCs que estão sendo desenvolvidos nesse momento na especialização Master BIM Especialista por pessoas que há 1 ano e meio atrás não sabiam que era BIM. Exceto esse primeiro aqui, roteiro de revisão de projetos. É o Alan. O Alan tinha experiência em BIM. Ele está desenvolvendo roteiro de revisão de projeto. Demandas de modelagem BIM para custeio meta. Olha só que desafio maravilhoso que essa pessoa tomou para si. Se ela tomou esse desafio, é porque ela tem uma atitude de confiança. Ela acredita que ela vai fazer isso. Tá? Há 1 ano e meio atrás, se eu tivesse botado essa frase na frente dessa pessoa, ela dava um pulo, ela ia embora. A norma de desempenho transcrita em regra de verificação, matriz da análise de retorno de investimento, BIM e o canteiro de obras e o processo de medição, a incorporação do BIM no processo de projeto e design de interiores, o impacto da incorporação de BIM na engenharia de segurança, o impacto de formas de modelagem de BIM na quantificação para orçamentação, o plano de implementação de BIM para empresas de projetos de infraestrutura. Gente, olha que maravilha! Quantos usos diferentes e quantos desafios, quanta complexidade existe aqui. O ter a coragem de abraçar essa complexidade veio, tá, de uma habilidade e um conhecimento construído no espaço de tempo de 1 ano e meio. Então, uma especialização em BIM, ela dura 18 meses, 24 meses, talvez esse valor não seja realista, R$ 850 por mês talvez não seja
uma verdade, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas você vai sair com conhecimento e habilidade em modelagem, em análise, em simulação, em visualização, em coordenação, em colaboração, em interoperabilidade. Você vai ter real apropriação do BIM e, principal, confiança. É a atitude positiva que você precisa, tá? Agora, vem gratuitamente? Não, não vem gratuitamente. Tem investimento monetário e temporal, né? Tem muito, não só o momento que você está em sala de aula, mas tem muita extra classe também. Então, existe um investimento aqui. E é por isso que, por causa desse investimento, que você tem uma real apropriação do BIM. Agora, uma boa especialização, você que quer fazer uma especialização, ou você que quer dar uma especialização. Uma boa especialização em BIM, que tem a capacidade de criar, gerar essa transformação, né, nesse profissional, ela deve propiciar o experimento ou a compreensão na grande maioria dos usos do BIM, na modelagem das condições existentes, no escaneamento 3D, na estimativa de custo, na revisão de projetos, no design natural, na criação de uma solução, na análise estrutural, na validação de códigos, na coordenação 3D, na compatibilização, no planejamento e controle 3D, na obra, na simulação 4D e na gestão de ativos. Quer dizer, eu acho que, né, passando por todas essas situações, você tem uma real compreensão do BIM em todo o ciclo de vida do empreendimento. Vai chegar o momento do seu trabalho de conclusão de curso, né? Ele é um momento de você sozinho, com o BIM. Então, você tem que olhar, você com certeza vai desenvolver um experimento, uma aplicação do BIM, algum uso do BIM. Então, para você decidir a fazer a melhor decisão, você tem que olhar para si mesmo e olhar quais são as características suas que vão definir uma característica de BIM. Por exemplo, em que disciplina você atua? Você faz eficiência energética, análise estrutural, você trabalha com orçamentação, você trabalha com controle de obra, você trabalha com projeto paisagístico, projetos de interiores. Em que momento você deseja desenvolver um aprendizado aplicado sobre a concepção, a parte do desenvolvimento do projeto mais projeto executivo, né? Então, isso vai dizer o nível de desenvolvimento do seu modelo. E aí você vai, então, se ver entre os propósitos do BIM, por exemplo. Geralmente o coordenador, o gestor, está ele está fazendo análise, ele está coordenando, validando, ele está prevendo. Geralmente o cara da obra, ele está no realizar, ele está na fabricação, na montagem, no controle, na regulação. Geralmente o projetista, ele está em duas situações, no gerar e comunicar. Ele vai dimensionar, ele vai arranjar, ele vai prescrever uma solução, vai visualizar, ele vai desenhar, vai transportar modelo de um lugar para outro, ele vai documentar. E geralmente a pessoa da obra ou também a pessoa do financeiro, o orçamentista, ele está no qualificando, ele está no monitorando, ele está no capturando, ele está no quantificando, né? Então, escolhendo mais ou menos esses propósitos, vão te dar uma noção de como desenvolver aquele uso, que tipo de ferramenta você vai usar, que tipo de problema você vai atacar. A caracterização do uso, né, e o seu propósito tem influência sobre as ferramentas e os processos a serem utilizados. Então, é como a Mariana falou, há um tempo atrás, a gente não via mapas de processos em português, né? A gente, depois da Pennsylvania State, aí começaram a surgir
né, um monte de outros organizações explicitando os seus mapas de processo. Mas um mapa de processo desse, com análise estrutural, tá? Ele implica numa solução, numa escolha de ferramentas diferentes naquele conjunto mega de ferramentas. E aqui eu só botei o quadro da Autodesk, mas tem da Nemescheck, tem da Trimble e assim vai. Então, e às vezes o seu mapa de processo que você vai desenvolver para o problema que você vai atacar no seu TCC envolve o uso de mais de uma ferramenta, né? Hoje em dia, e quando você passa por uma especialização, e isso eu falo muito para todos os meus professores da minha especialização, quando você estiver ensinando uma ferramenta, abra um mapa de processo e diga: olha, o que eu estou te ensinando é esta caixinha aqui. Essa parte da ferramenta, você está nesse momento do processo. Aí, essa outra parte da ferramenta, você já está nesse outro momento do processo. Então, você tem que mostrar para o seu aluno, né, aquele instrumento que você está ensinando ele a fazer uso de, em que momento aquele instrumento é feito uso de no processo, né, seu, que você está desenvolvendo com ele. Existe muita coisa subentendida num uso, né, que nós que sabemos, né, você que faz orçamentação muito bem, você que faz projeto de interiores muito bem, você que desenvolve projeto arquitetônico muito bem em Revit, você tem toda uma ligação entre a ferramenta, o processo, entre o modelo, entre as entregas, e elas são todas escondidas e implícitas no seu pensamento, né? E o aluno, a gente passa isso de forma, às vezes, explícita, implícita, e o aluno incorpora, e no TCC ele tem a chance, né, dele mesmo criar toda uma ligação num conteúdo novo que a ele não foi apresentado. Existe hoje um projeto internacional que envolve alguns brasileiros em que se procura dar toda a explicitação possível, tá, num uso, né? Tudo que está relacionado no uso, desde ferramenta, competências, a usos, existe hoje um esforço internacional que envolve brasileiros que está deixando esse contexto aqui mais explicitado. Então, quando você passa por toda essa experiência, e ao terminar, você será a pessoa a liderar o processo de implementação. Então, a sua capacitação vai iniciar a implantação. É diferente da estratégia anterior. Você estava dentro de um ambiente que estava implementando e tomando decisões de implementação, e a sua capacitação estava dentro daquele movimento. Agora não, se você passa por uma especialização, um esforço tremendo da sua parte como esse, e adquire um conhecimento holístico como esse, e apropriado por você numa instância menor daquilo que te dá, né? Porque isso é uma verdade, né? Você vai ser essa pessoa que vai fazer o vetor de transformação. Você vai ser essa pessoa que vai iniciar o processo de implantação. A maioria dos experts em BIM que a gente vê aqui hoje passaram por esse processo, fizeram uma especialização e hoje estão transformando o local onde estão. Então, você tem aqui uma segunda estratégia de capacitação. É a capacitação motivada e liderada pelo indivíduo para si. Ela é pessoal. Então, você realize uma capacitação ampla, se prepare para ser um agente transformador onde estiver. Então, se você faz uma especialização, ainda mais no momento de hoje, tá? Em que a gente está subindo o morro, né? A gente está criando energia potencial da implementação do BIM, né? A gente está subindo, nós estamos todo mundo subindo o morro, empurrando uma tora, né? E lá para o ano de 2025, a tora vai estar lá no máximo 50%, vamos dizer, das pessoas
importantes, necessárias, vão estar capacitados em BIM, a tora vai descer e vai engolir quem tem, né? Quem estiver descendo a rampa, porque você transformou a energia potencial em cinética, né? Então, se você quer, agora é o momento de você se potencializar, né? Eu acho que agora é o momento de você realmente pensar nesse tipo de investimento. Agora, eu acho que existe um outro caminho, tá? A capacitação motivada e liderada pelo indivíduo para o seu negócio. Então, você é um autônomo e você vai fazer uma capacitação, mas talvez mais focada. Então, você é a empresa. Você vai planejar os seus treinamentos e as suas experimentações com foco no seu processo. Então, aqui existe uma dificuldade muito grande para essa escolha de capacitação, porque você tem que entender qual é o seu uso, então você tem que entender quais são as ferramentas que você precisa. Então, você tem que aqui aplicar todo aquele pensamento de autodidatismo, tá? De se diagnosticar, ler muito, conversar muito a respeito, e aí implementar, fazer então um plano para você, para o seu negócio, né? Em como, e aí você vai fazer um investimento mais focado, mais recortado. Por isso que eu digo que essa é uma estratégia tailored, né? É uma estratégia costurada para você. Pode ser que você possa pedir aqui a ajuda de um especialista. Olha, eu estou querendo isso, isso, isso. E aí você, então, investe pontualmente num especialista, e aí isso aqui é um nicho para vocês que já são, que estão me ouvindo, que conhecem muito bem BIM, um nicho de venda de um negócio, né? Você fazer o tailoring, né, muito específico, né, para um profissional, olhar para ele, né, entender ele, e isso que você faria para uma empresa, você fazer para este profissional. Então, já estou fechando aqui a minha conversa. A capacitação, ela é composta por treinamento e experimentação, não tem capacitação sem prática. Esse treinamento que você proporciona, ele tem que ser diversificado, ele tem que ser instrumental e procedural. Então, por exemplo, para você que não sabe BIM, quer aprender BIM, então presta atenção, se o treinamento tem o nome de uma ferramenta, provavelmente ele vai ser mais instrumental. Mas se o treinamento tem o nome de um processo, compatibilização, IFC, colaboração, né? E eu acho muito que tem uma ideia que eu achei maravilhosa da CBIC de criar projetos piloto colaborativo em cidades. Então, eu acho que disciplinas de projeto colaborativo seria muito interessante. O que seria uma disciplina de projeto colaborativo? Uma disciplina onde você tem que garantir que todo mundo ali já sabe modelar, tá? Tem que garantir que tenha profissionais diversificados, né? Você vai criar uma situação de talvez ciclos, né? Ciclos de coordenação 3D, né? Até você chegar no modelo que seja mais consistente possível. Diferentes formas de você fazer, pensar o clash detection, né? O clash detection hard, o soft, né? E a parte da verificação da semântica, né? Então, nem tudo é feito com clash, hard e soft. Fernanda e Paula, se estiver me ouvindo, sabe disso, que a gente acabou de conversar sobre isso. Mas, então, é o que eu gostaria de falar sobre treinamento instrumental e procedural. E a capacitação, ela tem uma relação hoje com implementação em BIM, e ela pode ser coletiva, individual de forma holística ou costurada para você, tailored, né? E aí eu vou fechar o dia de hoje, né, essa fala com vocês, com um minuto, Regina, fale, dê uma dica em um minuto para mim.
Eu acho que você tem que sempre refletir, planejar, traçar rotas, buscar treinamentos, mais de um, de diferentes tipos, se possível fazer uma especialização, inclua sempre pitadas de autodidatismo, sempre experimente muito, tenha coragem, seja um agente transformador, evolua e principalmente saia da sua zona de conforto. O mundo mudou e a forma de se capacitar também. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está meu e-mail. Pode sempre entrar em contato comigo. Eu, às vezes, sou boazinha, às vezes não sou, depende de quão ocupada eu estou. Mas eu sempre tenho muita vontade de ajudar. Quem sempre me pedir ajuda, eu vou fazer de tudo para conseguir dar alguma dica. E aí, vou agora interromper o compartilhamento. Voltamos. E aí? O chat bombou aqui, Regina. Por onde começar aqui? Vamos lá. Ó, vamos começar aqui. Tem muitas perguntas. Eu vou começar com a do Myron Magrini. O Myron, ele perguntou qual a melhor forma de apresentar o BIM para uma mesa diretora de uma grande empresa, considerando que os membros dessa mesa não estão muito interessados, mas por pura falta de conhecimento. Ai, pergunta difícil. Eu acho que tem que falar sobre os benefícios, tá? Eu acho que tem que mostrar a concorrência, né? E mostrar, talvez, alguns... ir munido com o diagnóstico. A nossa empresa perde assim, a nossa empresa, né? Tem que ter o olhar das falhas interiores, tem que mostrar a concorrência. E eu tenho pena que eu não tenho aqui comigo, mas eu tenho um gráfico que é a parábola invertida, como se fosse um morro, que é o gráfico de evolução de qualquer inovação, tá? E quando você mostra isso para as pessoas e diz, olha, nós estamos aqui no tempo, isso aqui está sendo implementado, isso aqui está ocorrendo no mundo, se nós ficarmos aqui, nós vamos ser engolidos. Agora, também vou falar uma coisa. Eu tenho 30 anos de carreira assim, do ensino. Quando eu comecei na Unicamp, eu implantei CAD dentro dos cursos da Civil e da Arquitetura. Então, eu fiz a transição do papel para o computador, tá? E naquela época, 1989, a Autodesk mandava uma vez para o Brasil um cara e ele fazia um Triple T, que era Teacher, Training, Teachers. E a gente falava assim para ele, poxa, cara, mas ninguém quer sair da prancheta, os meus professores, nenhum colega quer que eu mude isso, isso, isso. Aí ele falava assim, olha, é o seguinte, pensa o seguinte, você está dentro de uma van, você para no ponto de ônibus, você abre a porta da van e fala assim, olha, essa van aqui é 1000 vezes melhor do que aquele ônibus. Aqui você vai sentado, tem ar-condicionado, quer vir? Quer, não quer, fecha a van e vai embora. Entende? Porque às vezes a gente convence, às vezes ele não consegue convencer. Às vezes o convencimento é gradual. E às vezes a primeira conversa você consegue atingir um pouco, a segunda, a terceira, e assim vai. Então talvez não seja você que faça o convencimento, mas uns 2 ou 3 depois de você. Não, isso que a Regina falou é verdade. E só comentando um pouco dessa pergunta, né? Geralmente a gente compra qualquer coisa que seja muito baseado nos nossos sentimentos. Então, assim, ou a gente compra pelo benefício, porque a gente pensa, se eu tomar decisão agora, eu vou ser recompensado, ou por medo, né? Que foi o que a Regina falou, se eu não tomar agora, eu vou estar frito. E daí tem os outros sentimentos, que é assim, altruísmo. Se eu tomar agora, eu vou ajudar as outras pessoas. Ou por inveja, se eu não tomar uma decisão agora, a concorrência vai sair na frente.
ou orgulho, se eu tomar decisão agora eu vou parecer inteligente, ou por vergonha, se eu não tomar uma decisão agora eu vou parecer burro. Então, assim, toda vez que você for fazer qualquer apresentação, você tem que ir pensando como um ser humano, entendeu? E o ser humano ele é regido por esses sentimentos, né? Então, se você vai fazer essa apresentação para a diretoria, pensa como se fosse você no lugar deles. Acho que essa é a primeira coisa de todas. Mas aqui tem mais uma pergunta, e essa aqui é super legal, do Marcelo. Como ensinar a gestão do BIM, mesmo que de forma rasa durante a graduação? Porque essa é uma dúvida que o Marcelo ele sempre levanta, e ele quer saber o que você acha das atuais cadeiras de BIM nas graduações especificamente. Olha, eu acho que tem que olhar com um certo cuidado a graduação, porque na graduação, na verdade, a gente está ensinando engenharia e arquitetura, certo? BIM, aos poucos, ela vai mediar e ela vai participar de todo esse processo. Então, quando o professor, né, que ensina a gestão, entender o processo dele de gestão incorporando o BIM, isso vai ocorrer, certo? Mas eu vou falar pelo exemplo aqui da nossa faculdade. A gente tem, no momento, duas disciplinas obrigatórias, uma no início do curso e outra no final, e essa situação se repete tanto na engenharia civil quanto na arquitetura. A mudança é a disciplina final no curso de arquitetura. A disciplina inicial, com certeza, ela é de modelagem, ela é instrumental. Apesar dela ser disciplina inicial, ela foi a última a ser implantada no curso. A gente começou a implantar a BIM nas disciplinas de fim, e não nas disciplinas de início, tá? Mas a primeira é uma disciplina de modelagem, tá? E aí eu acho que deveria se ampliar a modelagem, não só fazer modelagem de arquitetura, mas com certeza para civil, modelagem de estruturas, né? Agora, o professor de sistemas prediais, de projeto de hidráulica, já está incorporando BIM na disciplina dele de projeto. O professor de elétrica também já está incorporando BIM na disciplina dele de projeto, ou tem interesse em. Depois, a gente tem uma disciplina que é chamada de integração de CAD, onde a gente ensina o pessoal a parte de coordenação 3D, que é a compatibilização, e a parte de simulação 4D. Então, esse é o pouco da gestão que a gente pega na graduação aqui no nosso curso, tá? E os alunos amam, é aquela sala de aula cheíssima, e é assim, esse é o pouco da gestão que a gente faz com eles, tá? Já na arquitetura, começa também pela modelagem no início do curso, e aí ao longo das disciplinas, às vezes de conforto, né? Dependendo do professor, se ele já incorporou, fazer alguma análise com BIM, isso aparece de forma pontual, mas depois aparece muito fortemente na penúltima disciplina, que é a disciplina de projeto colaborativo, onde, se ele aprendeu BIM ou não, ele vai ter que projetar de forma colaborativa. Só que aqui o projeto colaborativo é da concepção, certo? Então, não é tanto da compatibilização de uma solução criada, é da concepção. Então, como eu concebo, né, de forma colaborativa, levando em consideração múltiplas visões, diferentes simulações, não tão diferentes, como eu estresso meu modelo de formas diferentes, né? Porque para o arquiteto, o BIM está muito mais na concepção, portanto, ele está muito mais na simulação, né? Tem mais uma pergunta aqui, que é da Natasha Sauer. Ela quer saber se você acha que a adição de disciplinas eletivas sobre BIM na graduação, com pré-requisito de projeto, gestão e orçamentação,
seria uma boa alternativa para iniciar o aprendizado em BIM. Ah, com certeza. Esse é um caminho excelente, tá? Criar eletivas. Outra coisa que a nossa faculdade está fazendo é que agora existe muito um movimento nos cursos de criar disciplinas verticais. Então, durante um semestre, você coloca alunos de mais de um ano, de anos diferentes, trabalhando juntos. E trabalhando sobre uma única coisa juntos, tá? São disciplinas verticais. Essas são disciplinas maravilhosas de você ter BIM. Porque aí você pode ter alunos que já tiveram alguma disciplina de modelagem, mas ainda não tiveram nenhuma simulação, ou alunos que já têm capacidade de fazer simulação, e aí nessa disciplina vertical, onde você envolve mais de um tipo de formação inicial e mais final, para trabalhar juntos, tá? Essa é uma disciplina também, um momento interessante de incorporar BIM. Mas o maior problema que eu acho é que para incorporar BIM você tem que capacitar o professor, né? Você tem que conquistar o professor. E aí, esse é o momento mais difícil. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A Luclécia mandou: dentro das inúmeras possibilidades do BIM, você identifica alguma área não explorada ou pouco explorada no que diz respeito à pesquisa acadêmica? Ai, N. Muitas. Métricas, mas não vai fazer métrica, viu? Que eu já estou fazendo. Mas métricas é uma coisa extremamente importante, né? Como você faz métricas e, assim, como você realmente entende retorno de investimento, como você realmente diz se um modelo está qualificado, né? E hoje em dia existe um shift de interesse em pesquisa, tá? Para quem, como eu, um tempo atrás, fazia muita pesquisa com muito enfoque em BIM, mas para trazer a parte da algoritmização, né? Para trazer a parte do machine learning para dentro do processo do modelo. Então, pensa bem, ó. Hoje a BNT ela está criando sistema de classificação. E ela está 15 tabelas diferentes descrevem um mesmo componente com o olhar da construção civil em todo o ciclo de vida do empreendimento, tá? E esse componente na classificação é descrito em termos de números. Então, uma porta, ela vai ter 4 números no olhar de um arquiteto, outros 4 números no olhar do orçamentista, outros 4 números no olhar de não sei quem. Bom, quando a BNT terminar todo o sistema dela de classificação, você pode descrever uma edificação inteirinha somente por números. Então, você pode fazer um algoritmo e mapear toda essa classificação na geometria, e você tem uma edificação toda descrita por números. Eu faço isso para um bairro, eu faço isso para uma cidade, e eu posso um monte de algoritmos mastigando esses números, associando com outras coisas. O bairro que mais tem assalto, o bairro que mais tem venda, o bairro que menos tem venda, o bairro que mais tem troca, o bairro que mais tem satisfação do usuário. E aí eu começo a criar algoritmos, né? E agora, para projetar, para analisar, para prever, eu acho que a gente vai muito para isso. Daí eu acho que no futuro, você não vai mais comprar o Revit. Você não vai mais comprar um software que faz a modelagem geométrica associada à informação. Você vai comprar um algoritmo que vai modelar dados para você. E esse conjunto de dados vai sair a geometria no olhar do orçamentista, a geometria no olhar do construtor, a geometria e a informação no olhar do operador, né? Porque tudo vai ser descrito em forma de números. E então nós vamos comprar algoritmos que manipulam esses números. Então aí é um grande momento de pesquisa, entendeu? Como fazer uso desses algoritmos. Eu tenho agora um doutorado que está fazendo, tenho 3 doutorados, todos trabalhando nesse sentido. Tem mais uma pergunta aqui. Como é que faz para ser sua aluna? Agora, presta atenção. É exatamente agora o momento de você se inscrever
no processo seletivo de mestrado e doutorado aqui da Unicamp. Como é que funciona? Conta pra gente. Você vai se inscrever para um mestrado, então você vai ter que apresentar o seu currículo, vai ter que apresentar uma carta de intenção. Gostaria de fazer pesquisa em BIM, na área de não sei o que, orçamentação, com algoritmos de não sei o que lá, sei lá. E aí você vai ser o seu currículo vai ser analisado, o seu histórico escolar, o seu currículo vai ser analisado. Você vai fazer uma prova de línguas, de inglês, vai fazer uma prova específica, onde dá um conjunto de bibliografias que você tem que ler, e aí vai ter uma prova escrita rezando sobre aquele conjunto de textos que você teve que ler, e depois vai ter uma entrevista. Mas eu tenho uma pergunta para você. Essa daí eu acho que você vai judiar de bastante gente, inclusive até de mim. Quando fala em análise, você tem análise de currículo, você tem a pontuação por essa leitura, né, que é a prova específica, e daí você também tem a pontuação pela prova de inglês, né, e pela entrevista, são pontuações diferentes. Se eu não tenho nenhuma publicação, vamos supor, porque eu sempre, vamos dizer assim, trabalhei, saí da faculdade, fui trabalhar direto, e na faculdade eu não produzi nada ou praticamente nada. Isso afeta muito a minha chance de ser aprovada num processo de mestrado? É interessante eu produzir alguma coisa antes? Como é que eu Não, faço? para o mestrado não vai fazer muita diferença. Para o mestrado não, mas para o doutorado com certeza. Né? Aí o doutorado, em vez de você apresentar uma carta de intenção, você tem que apresentar um projeto de pesquisa. Um projeto pequeno, de umas 10 páginas, você tem que apresentar um projeto de pesquisa. Para o doutorado, a gente vai realmente olhar para você, né? Onde foi o seu mestrado, você publicou algum artigo em evento, em revista, por falar em evento, vocês estão sabendo do SBTIC? Você falou para eles? Não, né? Não, pode falar. O Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e da Construção, que vai ter aqui na Unicamp do dia 19 de agosto a 21 de agosto, tá? Nós vamos ter 3 palestrantes internacionais, todos eles são experts em BIM e estão caminhando para essa área de algoritmos e machine learning. Então vai ser muito interessante vir aqui escutá-los, tá? E nós vamos ter em torno de uns 70 artigos científicos sendo apresentados pelos seus autores. E mesas redondas de brasileiros, tá? Com experiência em pesquisa e BIM. Estou mandando aqui no chat para vocês que querem saber mais sobre o SBTIC o link. Daí vocês podem acessar aqui e verem mais detalhes aí dessa programação incrível que vai ter o SBTIC. Agora, continuando nessa pergunta do mestrado que o pessoal assim ficou empolgado. O pessoal quer saber mais sobre isso. Eles têm que se inscrever na área de engenharia civil, é isso? Não, eu vou sair. Até setembro desse ano, eu estou em 2. Não, se quer ser meio orientado, né? É lógico que é você, todo mundo quer ser orientado, o foco aqui é você. Se quer fazer pesquisa comigo, eu estou saindo. Eu atualmente estou em 2 programas, Engenharia Civil e Arquitetura, Tecnologia e Cidade. Mas eu estou saindo da Engenharia Civil e ficando só em Arquitetura, Tecnologia e Cidade. Então, tem que se inscrever nesse programa, Arquitetura, Tecnologia e Cidade. Anotaram aí, né, galera? Eu coloquei aqui o link da Unicamp de inscrição de mestrado, mas vocês vão ter que procurar a parte de arquitetura. Mas aí eu vou falar uma coisa aqui, ó. Aí eu vou dar um tiro no meu pé, né? Mas eu acho que em São Paulo, na USP, tem 2 opções excelentes de mestrado, né? Mestrados profissionais, que eu só atuo em mestrado e doutorado acadêmico. Mas em São Paulo você tem um mestrado profissional da Poli e do IPT, que eu acho que vale muito a pena conferir, tá? Então, não pode esquecer disso. Mestrado profissional que você fala, daí ele é lato sensu, ele não é estricto. Não, ele é estricto sensu. Tá. Ele é estricto sensu, tá?
mas ele não é um mestrado acadêmico, ele é um mestrado profissional. Ele tem o mesmo valor que o mestrado acadêmico, tá? Porque ao terminar um mestrado acadêmico, se você pode se inscrever no doutorado. Você não precisa, não. Ao terminar o mestrado profissional, você pode se inscrever no doutorado, né? Mas também você pode entrar no doutorado direto, não precisa fazer mestrado e doutorado, né? Só que aí você passa por todos os requisitos, né? Olha-se para você da mesma forma que olha-se para o candidato que tenha feito mestrado. Então, você tem que ter sido um aluno, por exemplo, que já fez uma iniciação científica, publicou, tem artigos, né? Ou demonstrar extrema competência, entende? Sim. Mas então existe essa opção. Você pode fazer um mestrado profissional, sim, na USP, tá? E no IPT, 2 lugares muito interessantes. E qual que é o lugar que vale, que assim, querendo ou não, tem mais pontuação alocada na parte de seleção? É na entrevista, é na prova? Qual área que é mais avaliada para mestrado? Não sei responder. O inglês, o inglês ele é eliminatório, ele elimina, Mas tá? fora o inglês, assim, que tem peso maior? Currículo, a prova ou a entrevista? Olha, sabe que eu não sei? Eu acho que é igual. É? Não, eu tô perguntando porque eu também não tenho nem Não, base. não, Então, não. tem mais uma pergunta aqui bem legal, ó. O pessoal ficou curioso com relação à prefeitura. Outra pergunta da Késia, na verdade. Ela quer saber se tem alguma prefeitura que você sabe que está fazendo essa implementação de BIM. Tem uma implementação de BIM muito famosa, muito alardada, divulgada, que é de Salvador. Em Salvador, eles estão fazendo toda a parte de verificação de projeto, né? Já fazendo uso de BIM. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Professora Regina, em um primeiro momento, quem ganha dinheiro com o BIM? Escritórios de projeto ou construtoras? Eu acho que no momento quem mais ganha dinheiro é com certeza a construtora, certo? Porque a construtora ela tem mais, acredito eu, que gorduras de perdas, de ineficiências, né? Entende? O projetista Sim. tem menos gordura para. Mas o que ele pode ganhar é eficiência em projeto, né? O que ele pode ganhar é maior atendimento, maior qualidade. Ele ganha em eficiência, inicialmente não, mas com o tempo sim, ele ganha eficiência. Ele ganha em resposta ao desejo, né, do cliente, ele consegue, né, incorporar melhor e ele ganha em qualidade de projeto, mas não estou dizendo da qualidade da representação, eu estou dizendo da qualidade da solução. Tem uma pergunta aqui também legal, ó, da Jusilene. Ela quer saber se ela não fizer uma pós em BIM, é possível ela se tornar uma especialista sendo uma autodidata e participando de cursos? É possível, o caminho dela vai ser mais difícil, vai ser mais tortuoso, vai ser mais longo, tá? Ela vai precisar de muito mais disciplina, né? E mas é possível. O Rafael Paiva quer saber, Regina, o governo federal já iniciou a requisição de BIM em projetos públicos. Será que poderia ter uma iniciativa do governo federal junto ao MEC para exigir isso na graduação? Olha, eu até já pensei nisso, eu acho que existe sim, isso está em uma das intenções, né, das macro intenções do grupo que fez o plano BIM-BR, né, a estratégia BIM-BR. Mas se você olhar o MEC, eu já fiz isso. A, a, as estratégias pedagógicas são muito macro a forma com que cada curso de engenharia civil e de arquitetura é descrito. Então, você tem que pontuar, muito bem pontuado, qual é
a estrutura, em que momento da estrutura curricular, né? Então, na verdade, o MEC vai colocar, mas de uma forma muito macro, e o impacto maior, tá, vai estar no projeto pedagógico de cada universidade. Esse projeto pedagógico, tá, inspirado, né, numa mudança muito macro e alta, estabelecida pelo MEC, né? Esse projeto pedagógico é que vai fazer a diferença, tá? Aqui tem outra pergunta, da Késia. Ela quer saber se você tem algum TCC ou orientando que está fazendo trabalho sobre implementação em prefeituras. Não, não tenho. No momento não estou orientando nenhum TCC, já orientei acho que talvez uns 10 TCCs em BIM, mas nunca fiz esse tipo de estudo, tá? Se você olhar bem, a prefeitura ela pode implementar BIM de 3 formas diferentes. Ela tem demanda para implementar BIM na sua gestão de ativos, ela gerir os seus próprios edifícios, ela pode implementar BIM na parte de aprovação de projetos, então seria code checking. Então, a primeira é gestão de ativos, o primeiro uso é gestão de ativos, o segundo uso é code checking, verificação de código, e o terceiro uso é na parte de cadastro, né, do IPTU, né? É um terceiro uso que eu não sei muito bem classificar em qual uso seria, tá? Daí tem uma outra pergunta aqui, ó. Tem algum estudo de IFC para projetos de infraestrutura na academia? Não sei. Talvez tenha. É, Eu já fiz uma tentativa de um TCC de... não era IFC, ou era IFC? Era para projetos de trilhos de metrô. bacana. Querem saber aqui na USP, qual é o outro local que você oferece, que você falou que é referência É o projeto, de IPT? é o De, IPT e da USP. Agora, eu sou péssima de nomes, mas é da Poli. e perguntaram aqui se o inglês tem que ser fluente ou é só leitura. Bom, se você viaja e vai para congresso internacional, você vai ter que apresentar o seu trabalho. Se você quer fazer qualquer situação de uma visita no exterior, ficar 4 meses, por exemplo, com um doutorado de sanduíche, né? Você vai precisar falar inglês, certo? Mas assim, o grosso mesmo é com certeza leitura. E escrita também é requerido, tá? Porque no mínimo, você tem que saber escrever o resumo do seu artigo em inglês. E o seu orientador vai agradecer muito se você souber escrever um artigo em inglês também. É... A Juscelene quer saber onde eu posso ter acesso aos seus artigos. Se sim, onde eu encontro. Hum. Bom, para saber quais artigos eu já publiquei, eu só você ir no meu currículo Lattes. Aí, ah, não sei se talvez, não sei se como eu tenho muito artigo de evento já é mais difícil encontrar o PDF. O que você precisar, você me manda um e-mail que eu te mando. Artigo de revista, todos os meus artigos de revista, você vai conseguir na internet com facilidade, só digitando o título dele. Então, você tem que ir no meu currículo Lattes, olhar a lista dos meus artigos, com o nome, com o título dos artigos, você vai encontrar eles com facilidade ou não. Se não conseguir, é só mandar um e-mail que eu mando. A Natasha, ela quer saber como que é a infraestrutura dos computadores da Unicamp. Ela diz que acredita que isso seja uma barreira, principalmente em universidades estaduais e federais. Pode repetir? Ela quer saber como é que são os computadores, a infraestrutura de tecnologia mesmo. Porque Tá. ela diz que às vezes nas federais você tem uma barreira quanto aos computadores e tudo mais que eles oferecem. Isso é verdade. Na nossa capacidade de instalação de salas de informática
de renovação dessa sala, ela é lenta, né? A gente, de vez em quando, investe, né, dinheiro em equipamentos de informática e, às vezes, investe em outro lugar, né? Em outra situação, laboratório, o melhoramento da infraestrutura, né? Então, em termos de computador, talvez realmente, mas talvez eu não sei se isso seja tanto necessário. Hoje em dia, né, a demanda por esse computador foi, de certa forma, transferida para o aluno. Mas nós aqui na Unicamp temos uma sala com 40 computadores, depois mais outras 2 salas com 20 computadores, e tem laboratório de prototipagem rápida, né, e os laboratórios de pesquisa. Qual ou quais referências no mercado para se investir no curso de BIM na pós? Não entendi. Quais as melhores pós, na sua opinião, tem hoje? Pós-graduação, não mestrado. Ah, não posso, não sei dizer. Não, eu não tenho essa análise para te dar, tá? Eu acho que você pode tirar essa conclusão quando você olha a lista de disciplinas, tá? Eu acho que a lista de disciplinas com muito nome de ferramenta está te levando para uma pós-graduação extremamente instrumental. Você deve procurar um bom balanceamento entre uma capacitação que seja de ferramenta e de processo. Pena que eu não posso dizer que a minha é melhor, porque eu montei uma pós-graduação com muita alegria, mas numa instituição que fechou. Então, eu só tenho uma turma e agora eu vou transferir essa pós-graduação aqui para a Unicamp, mas isso vai ser um processo mais demorado. Inclusive perguntaram quando vai ser a próxima. Ela é filho único, eles são maravilhosos, e provavelmente dentro do espaço de 1 ano eu vou ter essa especialização aqui dentro da Unicamp, mas não da mesma forma. Eu já comecei a pensar e ela vai ser dividida em 3 módulos, um módulo de 1 ano, um módulo de 6 meses e um módulo de 3 meses. Eu tenho uma pergunta minha, porque eu acho que a gente vive um paradoxo, assim, né? Querendo ou não, na engenharia civil, principalmente, a gente tem um número reduzido de mulheres que, primeiro, ingressam na faculdade, segundo, que terminam a faculdade, e menos ainda que chegam na academia. Só que o que eu vejo é que nessa área de tecnologia, de inovação, principalmente nessa área do BIM, a gente acaba tendo uma representatividade relativamente boa e significativa de mulheres. Eu queria saber qual que é a sua visão com relação a isso, se é a mesma que a minha, que é meio paradoxal, assim, que a gente vê as mulheres realmente liderando nessa parte de inovação, ou se você ainda acha que tem que tentar estimular mais e mais meninas entrarem nessa aventura que é engenharia e arquitetura e tudo mais. Bom, com certeza a gente tem que estimular mais e mais meninas a fazerem engenharia, isso com certeza, tá? Agora, estimular a entrar no BIM, eu acho que tem que ser geral, independente de gênero, certo? Sim. E agora eu acho que existe um paradoxo maior. Eu acho que a gente, como mulher, tem um destaque em BIM, né? Por exemplo, eu tenho várias pesquisas feitas por mulheres orientadas, né? Sim, impressionante. Maravilhosas, né? Mas eu não acho que a gente tem essa mesma liderança no processo como um todo. Parece que a gente vai nos eventos, só tem homem falando. Aham. Parece que são todos homens, as mesas redondas são todas de homens. Cadê as mulheres? Meu Deus do céu! Assim, os caras não deixam a gente entrar, mas eu já desisti. E Eu quando a acho, gente entra, a gente não pode falar, né. eu acho que a gente tem que mostrar competência e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 1 hora, né? O grupo se abre e a representatividade é bem distribuída.
Ó, o Adilmo quer saber de novo, ele tá desesperado aqui, é a segunda vez que ele manda essa pergunta, eu sei que você já respondeu, mas só reforça para ele. Ele quer saber mesmo qual que é a referência em BIM para pós-graduação, por favor. É a minha. Não posso responder essa pergunta. Ela não eu não posso responder essa pergunta, mesmo porque eu Olha, não sei. A Eu não gente sei. pode a gente pode te falar que tem várias, ó, tem o IPOG, tem a Zigurá, tem o Imbec, tem, a da Regina. No mercado não faltam opções, e daí volta no que o Everton falou, a melhor pós-graduação em BIM vai ser a que você escolher, porque Exato. é aquela velha máxima, não é a faculdade ou a universidade que faz o aluno, da mesma forma a pós-graduação. Não é a pós-graduação que faz o aluno, são aquelas atitudes lá que a Regina falou no começo da palestra dela, do autodidata, né? Que é ter foco, você conseguir fazer os entregáveis. A Regina entregou todo o ouro no começo da palestra dela. Daí, tem mais uma pergunta aqui, ó. Olha, a sua resposta é excelente, porque essa de qual é melhor, ai, qual é melhor? É MicroStation ou é AutoCAD? Ai, qual é melhor? É Graphisoft ou é Revit? O melhor é aquele que a gente sabe mais. O melhor é aquele que a gente escolhe e se dedica. Perguntes aqui, ó. O pessoal falou um comentário aqui, eu não sei, mas quem sabe você ajuda a esclarecer. O pessoal tá falando de uma história aqui, ó, que pior mesmo é quando nas mesas redondas eles tomam o microfone de você. Que história que é essa, Regina? Conta aí pra gente como que é isso. Isso acontece mesmo? Acontece, acontece. A gente é capaz de deixar os outros bem nervoso. Toma o microfone da gente, Regina. Tomam. Não acredito. Meu Deus, homens, se segurem, por favor, não toma o microfone da gente não. Ó, tem outra pergunta aqui, ó. O Marcelo, ele quer saber: quem mais ganha dinheiro com ele já perguntou isso de novo. Marcela, a Regina já respondeu já, ela falou que quem ganha mais dinheiro é a construtora, porque é onde tem mais gordura para queimar, tá? É que ele queria saber de novo quem que ganha mais dinheiro, se é o escritório de projeto ou se é a construtora. E daí tem mais uma pergunta aqui: que dica que você dá para quem está começando nessa área de educação, em BIM? O que você acha que tem que ser mais trabalhado? Gestão, coordenação, ferramenta, o que você acha que falta um pouco hoje? O que você acha que as pessoas têm que trabalhar um pouco melhor nessas pessoas que estão saindo aí no mercado? Olha, eu tenho uma certa dificuldade, assim, de dizer que eu acho muito difícil ensinar gestão, porque, quando você vai fazer uma especialização que tem foco em gestão, você, tem que saber de ferramentas de gestão e ver como, então, o ato de gerir, né, se modifica, né, com a incorporação do BIM. Então eu acho assim, muito, muito, muito difícil, tá, você criar uma especialização para gestores. Então você tem que ser uma pessoa que conhece de gestão, e aí entender a transformação pelo foco do gestor, tá, hã, 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 da atividade dele, tá. Mas, qual era mesmo, repete de novo a pergunta? Que você acha que tem que focar mais, assim, dentro desse panorama que a gente vê hoje de mercado, de BIM, de tudo, se você acha que tinha que ter um foco maior nessas graduações ou pós-graduações ou tudo mais, em gestão, ferramenta, o que você acha que tem um gap aí, sabe? Uma coisa que tá faltando um pouquinho, assim, na área Eu de acho que está faltando essa coisa do projeto colaborativo. E está faltando, por exemplo, para o arquiteto, eh eh cursos que vão mais para o lado da simulação, entendeu? Da eficiência energética, da sustentabilidade, tá? Do atendimento a normas ou do atendimento da satisfação do usuário, né? Eu acho que
E a gente tem que, assim, ó, que fofinho. Oi, gente. Eu acho que tem que ter, tem que realmente, assim, é, a o curso mais fácil de dar é o curso de ferramenta, instrumental. E o curso mais difícil de dar é o curso aplicado, né. Então, eu acho que está faltando essa coisa, mais para o arquiteto, para o público do arquiteto, mais voltado para um desenvolvimento de projeto onde você estressa o modelo para dar mais qualidade à solução, tá? E do lado de cá, quando você envolve as pessoas para trabalhar de forma colaborativa e integrada. Por exemplo, IPD, por exemplo, trabalhar projetando, pensando em custeio meta. Tem mais uma pergunta aqui bem bacana, ó. A Natasha, ela quer saber qual que é a sua opinião quanto ao preconceito do mundo real ao mundo acadêmico. Ela é mestranda e ela sempre escuta várias críticas quanto à veracidade dos trabalhos de pesquisa. Veracidade? Nossa, eu nunca passei por isso. Eu passei. É? Tem muita, assim, eu não cheguei a fazer um mestrado, eu só fiz uma pós-graduação, e daí na minha pós-graduação eu propus a metodologia de estudo de caso. E da crítica que eu sofri foi que o estudo de caso está suscetível à observabilidade, e que eu podia ter distorcido a maneira com que foi conduzida a pesquisa. Eu falei, bom, deu um problema de metodologia, não do estudo em si. É, mas aí não é veracidade, né. Eu, assim, estudo de caso é uma coisa que, você descreve o observado. A descrição sempre tem um filtro, que é o seu óculos, o protocolo. É como você diz que você vai olhar para e descrever. Então, com certeza, o estudo de caso, ele está descrito com o seu olhar, tá. Agora tem que tomar cuidado para o seu olhar não ter um vício, um bias, certo. Mas, assim, estudo de caso é uma metodologia muito utilizada quando você quer entender a prática que se mostra complexa, que você, não consegue repetir em laboratório, tá. O que eu acho, assim, eu fico pensando, por que um médico lê uma revista Science? Por que um médico vai lá e lê uma revista científica, tá? E o engenheiro não? Isso me, sabe? Por que o médico que faz na medicina, que existe o pesquisador e o médico que clinica, tá? Por que esse médico que clinica abre uma revista científica e lê um trabalho acadêmico? E na engenharia isso não acontece tanto. Por quê? A gente que pesquisa, invariavelmente, você termina a pesquisa publicando. A melhor forma de você publicar é no artigo em revista, porque ele vai ficar lá disponível para todos, né, do que num artigo em congresso, onde a divulgação dele é muito pontual, ela é temporal, ela ocorre no momento do congresso. E depois, se o congresso tiver um site, o site estiver sempre no ar, o artigo fica lá, senão o artigo fica preso no pendrive na bolsa de alguém, tá. Mas, a gente sempre divulga, sempre existe a divulgação. E aí nem sempre essa divulgação ela vai para a prática, né, então precisa de nós acadêmicos, precisa de um exercício muito grande de fazer com que aquilo que a gente pesquisou e descobriu que é interessante, né, chegue na prática. A gente precisa muito de estruturas dentro da universidade, ferramentas dentro da universidade para fazer isso acontecer. E ainda nessa linha, o pessoal quer saber se isso tem, às vezes, alguma coisa a ver com o fato assim, do investimento privado, né, se tem alguma relação com o investimento privado. Eh, Porque a gente vê, às vezes, né, que em outros países tem uma colaboração maior da iniciativa privada com a academia. E no Brasil a gente deixa até um pouco isso a desejar, né. Isso é Então verdade. Mas talvez criar mais ferramentas, oportunidades de convênio, né, entre a indústria e a academia.
E muitas vezes também é o perfil do pesquisador, né? Tenho vários colegas que eles têm essa iniciativa de, sabe, de ir à prática e buscar da prática e trazer a prática para dentro da universidade, tá? Eu sou uma pessoa mais, eu sou bem acadêmica, eu sou mais das quatro paredes, né? Ah, Mas, a Natasha corrigiu aqui a pergunta dela, ou melhor, ela deixou mais clara. Ela disse que não questionam a veracidade, mas a aplicabilidade. Porque você foi lá, gerou toda a sua pesquisa, como você disse, dentro das quatro paredes, né? Na academia. E daí a pessoa acha que o artigo que você escreveu, ou a prática que você descreveu, ela só se aplica nesse mundo imaginário da academia, e não é verdade o que você está descrevendo para workflows reais. olha, eu acho que isso pode acontecer sim. Portanto, eu, ultimamente, tenho sido uma evangelista, sou muito mais evangelista de método de pesquisa do que BIM no momento, tá? Porque eu acho que pesquisas que não têm aplicabilidade, que não têm interesse para a prática, é porque elas começaram errado. Você sempre começa uma pesquisa identificando um problema, e o problema nunca é seu, de interesse seu. O seu problema tem que ser sempre voltado para a sociedade. Eu não estou aqui para fazer uma coisa para mim, eu estou aqui para resolver um problema da sociedade. Então, eu falo, às vezes eu levo de 6 meses com o aluno de mestrado para identificar o problema dele, tá? E dentro desse problema estabelecer um bom objetivo que dê uma solução viável em pesquisa para esse problema, tá? E para um mestrado essa conversa, essa decisão pode durar de 4 a 6 meses, o doutorado pode durar uns 9 meses de conversa, né, entre eu e o aluno, tá? Mas precisa estabelecer muito bem o problema. E esse problema tem que ser um problema real, porque senão você vai realmente cair nisso que ela falou. A gente faz uma coisa que não é de interesse de ninguém. E dentro da universidade pública onde eu estou, eu não posso me dar esse luxo. Tem mais uma pergunta aqui, bem bacana, que foi formulada pela. Ai, meu Deus, tá entrando e tá saindo aqui. É, que fala sobre. Que é a da Késia, tá? A Késia, ela falou: me falaram que em outros países existe muito investimento de empresas. Como eu não conheço nada fora daqui, eu queria saber o que a Regina acha. Investimento de empresa onde? Dentro da universidade? Dentro de pesquisa, O Brasil existe em algumas áreas mais do que outras. Por exemplo, na área de engenharia elétrica e energia, existe no Brasil muito investimento, tá? Talvez na engenharia civil a gente não tenha tanto, tá? Mas dependendo da área que você está, no Brasil existe sim, na parte de energia, na parte de saneamento, existe muito investimento de indústria, tá? Materiais, nossa, na área de materiais existe muito investimento. Agora, existe uma coisa que eu não sei se é essa a razão, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, um professor, ele tem salário, professor universitário, ele tem salário só por 9 meses. E os outros 3 meses, ele tem que ir atrás do seu próprio salário. Então, ele se envolve com a indústria, com convênios com a indústria, para ele ir atrás desse valor, né, a mais. E talvez isso seja um motivador de aproximação. daí o pessoal falou que é esse gap que as startups vêm cobrindo, né? De pesquisa e desenvolvimento. Que E as... a, e que a FAPESP anda bastante financiando, né? Tem projetos específicos para isso. Sim, sem dúvida. E assim, uma coisa bem bacana que as empresas estão fazendo, como por exemplo a Votorantim, né? Quem quiser depois dar uma olhada nisso. A Votorantim lança desafios, assim como várias outras empresas, que nem a BASF, que nem várias. Eles colocam exatamente o problema que eles têm descrito. Eles colocam assim: como evitar desbalanceamento de carga no caminhão.
coloque aqui sua solução vai concorrer a R$ 50.000. E isso eles colocam para tudo, assim. Essa é uma categoria de problema que eles têm, como evitar esse desbalanceamento de carga. Daí tem vários outros problemas que eles têm, tanto a nível de gestão, quanto a nível de produto, quanto a nível de qualquer coisa. E daí quem está indo atrás disso são as startups, sendo que a academia tinha assim plena competência, né, de estar atendendo isso até com mais recursos de dados mesmo, de coleta de dados, justamente por conhecer melhor de metodologias e tudo mais, né, Agora, Regina? mas a gente tem que saber, às vezes, separar uma coisa, sabe? E recentemente a gente teve uma semana de pós-graduação aqui, e eu tivemos uma mesa falando de propriedade intelectual. E aí um professor, muito expertise, muito conhecedor de propriedade intelectual, ele falou assim, a gente tem que entender que a universidade, o papel da universidade é gerar conhecimento, muito mais do que gerar inovação. Então, esse exemplo ali que você colocou é talvez uma demanda por inovação. Então, a gente às vezes gera o conhecimento, tá? Que depois se transforma em inovação. Então, às vezes a gente tem que saber separar, né, o papel e até onde cada um deve fazer. E a última pergunta aqui para a gente poder ir dormir hoje é a do Marcelo. Marcelo, ele quer saber o que você acha da biblioteca BIM ser genérica, da Biblioteca Nacional BIM ser genérica, sendo que as licitações requerem especificidade nas marcas. Verdade? Bom, eu penso que, ó, eu não tenho uma opinião formada, tá, sobre a biblioteca BIM. Quando ela assim que ela iniciou, eu, de certa forma, não era muito favorável a esse esforço, tá? Mas quando você desenvolve um BEP e você vê a dificuldade que é as pessoas transportarem o que ali está escrito em BEP, em termos de o que ele deve entregar em termos dos modelos, tá? Se tem uma plataforma BIM que, de certa forma, vai ajudá-los com um conjunto de objetos que vai ajudá-los, e se as licitações, né, pedirem uso de elementos como ali estão desenvolvidos, tá? Eu acho que pode até ajudar, vai ajudar bastante as pessoas ou principalmente o governo, a receber algo, né, que ele especificou como ele quer que seja entregue. Mas eu inicialmente não achei que era algo tanto válido, tanto necessário. Eu fico pensando, alguma coisa em FC, muito difícil, né? Sobre essa biblioteca, eu acho que assim, eu tenho uma opinião, na verdade, né? Porque querendo ou não, eu fiquei na BIM Object, então eu tive a oportunidade de conhecer como alguns outros países trabalhavam com as bibliotecas. E uma forma muito interessante que eu acho que é trabalhada é nos Estados Unidos. Primeiro que eles chamam essas bibliotecas nos Estados Unidos não de bibliotecas genéricas, mas de bibliotecas de requerimentos. E daí a forma como eles fazem para trabalhar com licitações é assim: cada órgão tem a sua biblioteca de requerimentos, porque cada órgão tem um requerimento diferente. Então, se eu sou um governo estadual do Paraná, eu tenho um requerimento diferente do que, por exemplo, o governo estadual de São Paulo. E eu tenho um requerimento diferente como governo federal. E por aí vai, né? Então, nos Estados Unidos, eles trabalham com bibliotecas de requerimentos, que têm requerimentos mínimos dentro de cada uma das instâncias. E daí deixa de ser genérico, porque daí você já está automaticamente atendendo a licitação dentro de requerimentos mínimos e você recebe esse pacotinho, assim. Você tem que projetar com esse pacotinho, toque o pacotinho para você projetar. E daí lá nos Estados Unidos, cada órgão tem um pacotinho. Então, o Exército tem o pacotinho do Exército, algumas empresas que trabalham com os hospitais têm o pacotinho de hospitais. É igual quando você vai fazer um projeto para o Google, por exemplo, eles te dão um negócio assim para você fazer o projeto de acordo com os requerimentos dele. Então, seria basicamente a mesma coisa, só que em objetos. Então, assim, eu acho que talvez tenha sido um erro de nome
ou de dificuldade de organização, né? Porque, querendo ou não, a gente tem muitos órgãos diferentes e a gente queria acelerar um pouco, né? Então, essa é a opinião que eu tenho, é a maneira como eu vejo, mas eu acho bem interessante biblioteca de requerimento ao invés de biblioteca genérica, principalmente Aham, literatura. aham. Mas que vai, se exigir que seja usado, que vai ajudar a receber algo minimamente esperado, vai, não? Sim, sem dúvida. A Rosângela ela perguntou aqui, né? Mariana, por favor, o que você chama de requerimento, um caderno de encargo? Não, a gente está falando da biblioteca. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma mesa, vamos supor, a mesa tem determinadas propriedades que são minimamente exigidas para você poder colocar aquela mesa dentro da licitação. Qualquer coisa que você vai pôr numa licitação, você tem coisas mínimas. Então, por exemplo, uma torneira ela tem que ter um mínimo de durabilidade, ela tem que ter algumas especificações mínimas. Então, uma biblioteca de requerimento, ela ia ter todos esses mínimos, e a partir desses mínimos você consegue estabelecer seu projeto. Então, não seria um caderno de encargo, seria uma biblioteca com esse nome de requerimento. Seria uma biblioteca específica, não seria uma biblioteca genérica, porque genérica, ela é um branco, né? Ela só tem uma dimensão e todos os outros campos abertos. E daí é muito difícil de você trabalhar. Agora, requerimento, você tem o mínimo em alguns parâmetros que correspondem ao que já é esperado de um projeto final. Daí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que o pessoal fez aqui. Aqui, ó. O Adilmo. O PIN é um processo que o fator humano peraí. O BIM é um processo que o fator humano comandando softwares compatibiliza projetos. Isso significa que é um fator administrativo ou operacional? Foi quase um trava-língua para ler aqui. Eu vou ler de novo, ó. O BIM é um processo que o humano comanda um software para compatibilizar projetos. Isso significa que é um fator administrativo ou operacional? Não sei se não consigo caracterizar desse jeito, mas independentemente de ser o humano que está gerindo e realizando aquela compatibilização, tá? E aí você está falando de um uso específico, né? Em um momento específico de qualificação do modelo, né? Com certeza, esse ser humano não está fazendo isso sozinho, só da cabeça dele. Ele vai seguir um checklist de situações que ele tem que avaliar sobre o modelo, verificar sobre o modelo. Então, por mais que ele seja um humano que esteja fazendo, né, existe todo um roteiro, né, que ele deve seguir, né? Então, não sei se tem tanta influência assim do ser humano, mas acho que não sei se eu posso caracterizar isso como operacional, administrativo. Acho que isso é um ato de qualificar o modelo. Regina, acabaram as perguntas. Você é melhor a responder do que eu não sou muito boa de responder as perguntas. Imagina, você é bem melhor do que eu, nem tenho tudo isso de bagagem para ficar respondendo esse pessoal, não. Por isso que eu chamo vocês, entendeu? Se eu fosse tão boa assim, olha, tava em carreira solo já. Não, vocês, porque vocês são bem melhores do que eu, e assim eu já aprendo, sabe? Fico aqui comendo e assistindo as palestras e vou aprendendo tudo. Melhor jeito de estudar, viu, gente? Organizem um evento, é incrível, porque do começo até o final, você é o primeiro a chegar e o último a sair, então é incrível. Não, mas sério, Regina, muito, muito obrigada por compartilhar essa palestra, foi incrível. O pessoal mandou um monte de palminhas aqui, depois se você quiser dar uma olhada no chat, eu te mando. O pessoal adorou, o feedback foi super positivo. O pessoal está apaixonado pelo tema mesmo.
E eu acho que a gente ia precisar de mais um encontro se fosse para tirar todas as dúvidas da galera que veio aqui. Mas eu já quero te agradecer por se disponibilizar para a gente. A gente amou ter você aqui nessa terceira semana Being Experts. E daí eu queria deixar aí para você passar um último recado para o pessoal antes deles irem dormir. Ah, eu acho que você que é professor, pense numa coisa bastante instigante, sempre instigue o seu aluno, dê desafios para ele, passe todo o seu conhecimento para ele, que isso é muito importante. E independente se você é professor ou aluno, sempre se planeja, reflita, planeje, olhe para o futuro, coloque as suas ações no tempo e, persiga a sua meta, que você chega lá. Isso aí, galera. Vocês viram, né? Sejam todos autodidatas, independente do que vocês estejam fazendo. Aquele primeiro slide para mim ali, ó, foi matador. E a outra coisa que eu queria aproveitar que vocês ainda estão aqui e não foram dormir é para falar que a gente tem uma surpresa que a gente preparou para vocês no Acesso Ouro. Quem adquirir o Acesso Ouro vai ter acesso a um tira dúvidas exclusivo com os outros membros junto com o Décio. Então, a gente vai ter uma live exclusiva com o Décio para quem adquiriu o acesso ouro, só para ficar batendo papo e tirando dúvidas e fazendo perguntas e tudo mais. Então, além de todos aqueles benefícios que a gente já tem no acesso ouro, tem mais esse bônus. Eu mandei todos esses detalhes por e-mail, mandei o código de promoção da Panasonic, mandei a lista de aplicativos do Décio, mandei esse adicional que a gente tem, e também falei da promoção que está rolando no Insta, do livro do Manual de BIM do Chuck. Então, assim, a gente quer ouvir a história de vocês, a gente quer saber como é que a BIM Experts impactou a vida de vocês. Então, compartilha lá com a gente nos comentários qual foi sua experiência com a gente e concorra ao livro do Chuck. Tá bom, galera? Eu tô esperando vocês no Insta, eu quero ler a história de vocês. Muito obrigada por ficarem com a gente até esse horário. Tá bom? O pessoal tá aqui mandando muitas mensagens aqui, ó. O pessoal tá te dando parabéns, tá agradecendo a palestra, falando que foi a melhor apresentação, palminhas. E o Li tá falando que você não mandou. O Li tá me brigando comigo que eu não mandei um alô pra você. Então o Li mandou um alô pra você. Alô. É isso aí, galera. Muito obrigada mais uma vez, Regina. Muito obrigada, gente. Boa noite. Agora eu vou deixar vocês com as propagandas, com as nossas músicas, com a música da Késia, que ela lançou essa semana aí na Semana Be Experts. E a gente se vê amanhã. Amanhã a gente começa às 5 e acaba mais cedo. Amanhã a gente só vai ter 2 palestras, uma às 5 e uma às 7. Tá bom? Para vocês poderem aproveitar o final de semana, porque nem só de BIM viverá o homem, né? A gente também tem família. Tá bom, galera? Muito obrigada, Regina. Um beijão. Tchau para todo mundo.